Oi, gente, meu nome é Larissa, vou ser a professora de literatura de vocês durante esse ano e eu queria já pedir desculpa pelo cenário, pela luz, que também não tá tão boa. Também não sei muito bem editar vídeo não, mas a gente vai aprendendo, né? Então, vamos lá. A gente vai começar falando sobre romantismo, vou olhar pra cá porque tem um slide, tá? Romantismo, ele é do século XVIII e no Brasil, alguns livros didáticos eles vão dizer que se iniciou em 1836 com Suspiros Poéticos e Saudades, tá? Então, não vou falar muito de data porque é importante que vocês percebam as principais características do movimento. Pela lógica do Enem dos últimos anos, não é data que cai nas poucas questões de literatura que existem no Enem. É muito mais interpretação de texto, enfim. Vamos lá, né? Contexto histórico. Ideais liberais ou libertários, Revolução Francesa, ascensão da burguesia, queda da nobreza real, chegada da família real em 1808 e independência do Brasil em 1822. Então, o que a gente pode ter aqui? A Revolução Francesa, ela aconteceu no final de 1700, início de 1800, e ela representa uma queda ou uma quebra de paradigma de poder. Então, se antes o poder ele era dado de forma hereditária por meio dos reinos, por meio das famílias reais, agora com a ascensão da burguesia, que geralmente é uma burguesia rica, comerciante rica, a gente tem uma inversão. Então, a gente tem agora uma burguesia que luta por direitos, já que ela é quem tem o poder, se a gente pensar no dinheiro, enquanto que a nobreza real, ela tem apenas um poder hereditário, né? Um poder de participar de uma família, do acaso de ser parte de uma família. Então, a gente tem uma subversão. A burguesia luta pelos seus direitos, estoura a Revolução Francesa, e existe uma subversão também da ideia do poder divino, porque a nobreza real, ela se sustentava não só por uma hereditariedade, mas existia a crença de que o reino estava ali por causa de uma autoridade divina. Deus permitia isso, Deus concedia a graça de ser da família real. Então, a partir do momento que a nobreza perde seu poder, perde seu status de poder, e agora esse poder passa da burguesia, é como se, de certa forma, também subvertesse um pouco do poder divino nessa época, né? Chegada real no Brasil, da família real no Brasil, justamente fugida da Revolução Francesa, em 1808, e independência do Brasil em 1822. Muitas coisas acontecendo nesse ano não, né? Ato falho. Muitas coisas acontecendo durante esse período do século XVIII, mas você para pensar, né, é um tempo bastante grande, mas diferente dos dias de hoje que a gente tem internet e um mundo globalizado, realmente globalizado, muito por meio da internet, as notícias demoravam a chegar, né, trocando em miúdos. As notícias, as ideias, as concepções de vida, elas demoravam a chegar. E, enfim, para o próximo slide tem que correr um pouquinho. Características do movimento: valorização da individualidade, sentimentalismo, nacionalismo, idealização da figura amada. Essa parte é bastante importante. E melancolia. Então, a partir do momento em que existe a queda da nobreza real, que é uma família, e há uma ascensão de uma burguesia que foi enriquecendo, a gente poderia colocar aí de uma forma bastante complicada, mas ainda assim aceitável, de uma forma meritocrática, no sentido de que não herdou um dinheiro de família, foi se fazendo, né, enquanto ricos e poderosos e comprando títulos de nobreza, foram se fazendo. Então, há uma valorização do indivíduo em detrimento de um coletivo, em detrimento de um poder que venha de cima. Agora não existe um Deus todo-poderoso. Existe o início de uma criação de individualidade e de um indivíduo todo-poderoso.
Sentimentalismo existe por causa das mudanças bruscas, como, por exemplo, a Revolução Francesa, e a queda da burguesia. Então, existe uma euforia por meio desses acontecimentos políticos de que estaríamos entrando numa nova era, né? Um novo quadro histórico. Nacionalismo, que é um amor pela própria terra, que a gente pode chamar também de ufanismo. Idealização da figura amada. É importante, eu quis realmente colocar figura amada em detrimento de mulher amada, porque a gente tem realmente a idealização da mulher enquanto ser inalcançável, mas ser inalcançável, um ser quase divino, mas a gente também tem essa idealização com relação à terra, à nossa terra, à pátria, né? Isso aí também é bastante presente. E uma melancolia, que é um tipo específico de tristeza, a gente vai chegar lá. O romantismo é dividido em 3 fases. Vem chegando aqui a primeira fase, né? A primeira fase é o indianismo, marcada por uma valorização do elemento nativo de cada país. No caso do Brasil, esse elemento nativo foi o povo indígena. Obras como o Iracema ou o Guarani são exemplos de como essa valorização se deu no Brasil. Essa valorização poética, né? Na poesia, o principal representante foi Gonçalves Dias com os poemas Canção de Exílio e Juca Pirama. Na prosa foi José de Alencar. Eu tenho aqui 2 exemplos, um de Gonçalves Dias e outro de José de Alencar. Primeiro exemplo. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Então a gente tem aqui primeiro uma idealização de um lugar paradisíaco e que impacta o eu lírico, quando ele percebe que nossa vida tem mais amores, muito talvez por causa desta ambientação em que se vive. Importante dizer também o nome desse, não está completo, é muito grande, é só um trecho. O nome desse poema é Canção do Exílio, então a gente pode perceber que o eu lírico se encontra longe de sua terra natal e sente uma tristeza por causa disso, uma melancolia. É um tipo específico de tristeza, que não é uma depressão, não é uma tristeza amorosa, é uma tristeza que se tem por algo que se perdeu, seja no tempo, seja na vida, geralmente no tempo. Então, e agora a gente tem um outro trecho também, que é de José de Alencar, que é Iracema, que é a descrição da própria Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Então a gente tem aqui toda uma imagem de mulher construída a partir de elementos naturais e elementos nativos, que compõem algo que se chama uma cor local, que é justamente a criação de imagens e a criação de sensações até dentro da poesia, como também na prosa, a partir de elementos da terra que contribuem para uma cartela de cores que se conecta ou conversa diretamente com uma realidade da terra, né? Então, aqui eu tenho uma imagem para mostrar a vocês, vou fazer o meu melhor aqui para mostrar. A gente tem aqui uma tela, no slide vai estar o nome e o autor. Temos uma representação do Brasil pré-colonial. Aqui a gente tem 3 figuras indígenas caçando. Então a gente tem aqui uma mata densa com águas cristalinas e bastante fortes. Então é realmente toda uma idealização de como seria o Brasil antes da entrada do elemento branco, né? Do elemento europeu. Ninguém sabe se era realmente assim. Provavelmente não era exatamente dessa forma, mas era assim que a gente se via e que viam a gente. E isso é extremamente importante. A forma como a gente se vê é o que vai desembocar na poesia e não a forma como a gente realmente era. Segunda fase do romantismo brasileiro. Ela é chamada de ultrarromântica. Valorização das mais íntimas emoções do eu lírico, tanto na poesia quanto na prosa, além da idealização de sentimentos e da figura amada, que pode se presentificar na imagem feminina, geralmente representada por mães, irmãs ou namoradas. Bem como na imagem da pátria, como eu havia falado.
Como exemplo de autores brasileiros ultrarromânticos temos Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Geralmente o poeta ele se via como alguém que era incompreendido, né? Ele tinha uns sentimentos muito aflorados, era muito sensível e por isso se sentia incompreendido. Daí a valorização do eu, a valorização de uma individualidade. Então, o poema, ele é uma valorização da individualidade do poeta, como ele se sente perante a mulher, como ele se sente perante a sua terra natal, que você está distante ou que você está próximo. Vamos ver isso com mais calma agora. Exemplos da segunda geração. Meus 8 anos, de Casimiro de Abreu. É só um trecho, porque é um poema bastante extenso. Aqui. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias de despontar ar da existência. Respira a alma inocência, com perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado. A vida um hino d'amor. Que auroras, que sol, que vida, que noite de melodia. Naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Então a gente pode ver aqui uma idealização. A idealização é algo extremamente forte dentro do romantismo. Então a gente tem que uma idealização da infância, enquanto algo que se perdeu, enquanto uma inocência, enquanto algo que não volta mais. Quando a gente sabe que a infância, na verdade, é um palco a partir de 1900, a gente sabe que a infância é um grande palco de traumas, de inseguranças, de conflito. A infância é também um grande palco de sexualidade. A gente fica sabendo disso tudo com Freud a partir de 1900. Mas não é porque Freud só descobriu não, né? Só desenvolveu sua tese em 1900 que isso já não existia antes. Né? Então, é realmente uma idealização. Além disso, a gente tem uma melancolia, que é uma tristeza relacionada à perda. Então, o eu lírico, ele fala de uma perda da infância, uma perda de inocência, e que não existe mais, porque a infância é um momento que não se volta mais, não consegue se reproduzir a infância novamente. Mais uma poesia para a gente fechar a segunda geração, segunda fase, aliás. Então, aqui diz assim, ó, todos cantam sua terra, também vou cantar a minha. O nome é Minha Terra, de Casimiro de Abreu. Todos cantam sua terra, também vou cantar a minha. Nas débeis cordas da lira. Hei de fazê-la rainha, hei de dar-lhe a realeza, nesse trono de beleza em que a mão da natureza esmerou-se enquanto tinha. Correi para as bandas do sul, debaixo de um céu de anil. Encontrareis o gigante, Santa Cruz, hoje Brasil. É uma terra de amores, alcatifada de flores, onde a brisa fala amores nas belas tardes de abril. Então a gente tem primeiro aqui uma conversa, ou a gente pode chamar de intertextualidade, entre a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. É uma conversa direta, uma referência direta a esse poema, e a gente percebe que agora não é uma canção de exílio, é uma pessoa que fala da sua terra estando nela. Vamos agora para a terceira fase do romantismo, que é caracterizado pela poesia social ou pelo abolicionismo. Vamos lá. Eu acho que nesse é muito interessante o contexto histórico também. Então vamos voltar. Tráfico negreiro é proibido em 1830. Lei de Eusébio de Queiroz, 1850. Fora do Brasil, Lincoln é eleito presidente dos Estados Unidos em 1860. Em 1862, Lincoln liberta os escravos nos Estados Unidos. Em 1888, é promulgada a Lei Áurea. Apesar da situação histórica, a violência com a população negra não havia cessado. A prosperidade econômica, ocasionada pela cultura do café e mão de obra barata, proporcionaram um desenvolvimento de grandes centros urbanos como São Paulo. No entanto, todo o luxo da cidade contrastava com a desumanidade das senzalas. A terceira fase do romantismo brasileiro se volta para esses problemas sociais com o objetivo de denunciá-los por meio da prosa e da poesia. Eu acho que a explicação ficou bem clara. Como eu disse, tem que correr um pouquinho.
Castro Alves, vou ler aqui Navio Negreiro, um trecho do Navio Negreiro de Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. São os filhos do deserto, onde a terra espousa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra da leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa, sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado, e o baque de um corpo ao mar. Então a gente vê como essa poesia ela é mais pesada, mais densa e realmente de uma denúncia social em relação à situação dos negros no Brasil à época da escravidão. Então, a gente tem aqui, novamente, de certa forma, uma idealização da vida dos negros na África, né? Quando diz que eles eram grandes guerreiros e agora foram reduzidos a escravos. É importante a gente reconhecer também que essa fase foi conhecida como o mal do século, porque como a tuberculose estava graçando aqui no Brasil, muitos deles morreram muito jovens. Castro Alves mesmo morreu com 24 anos. Então, assim, eu tenho 24 anos, então realmente uma geração marcada pela tuberculose, pela morte precoce, e por isso também idealizava coisas como a morte, idealizava o suicídio, idealizava a tristeza e idealizava a desilusão amorosa. Realmente a idealização é uma marca do romantismo. E agora chega a atividade. Realmente foi muito grande essa aula. Então, a atividade é o seguinte, vou propor para que vocês acompanhem e escutem a letra de Quem é a Culpa, de Marília Mendonça, e assinalem num papel e etc. características do romantismo que podem ser encontradas nessa canção. Né? Atente para as características do movimento romântico como um todo e não em características de cada fase. Então, pronto, é isso a aula de hoje. Bom, eu gostaria de um feedback para a gente ir se ajustando um ao outro, na medida do possível. Bom, é isso. Novamente, desculpa aqui o cenário e até a próxima.